Bom dia, boa tarde e boa noite a todos que estão assistindo esse vídeo. Meu nome é Léo Stellet e esse é o canal Hora da Matemática. Primeiramente, eu venho pedir para você se inscrever nesse canal, deixar o seu like nesse vídeo e ativar o sininho para cada vez mais a gente espalhar o conhecimento por esse Brasil, certo? Eu estou muito feliz que essa é a nossa primeira videoaula teórica. Vamos falar sobre trigonometria no triângulo retângulo. Então, sem mais delongas, vamos relembrar o que é um triângulo retângulo, certo? Ó, eu deixei uma figurinha aqui de um triângulo retângulo. O triângulo retângulo sempre vai ter um ângulo reto, aqui ó, com esse quadradinho e um pontinho no meio. O que é um ângulo reto? É um ângulo de 90 graus. Então, toda vez que um triângulo tiver um ângulo de 90 graus, ele é um triângulo retângulo, tá bom? Ó, agora vamos relembrar um pouco sobre esses lados desse triângulo retângulo, que eles têm nomes especiais. Eu sei que você sabe, mas vem comigo, ó. O nome do lado que está oposto, ó, tem o 90, está lá oposto, ó, lá do outro lado ao 90, que aqui eu botei de A. É sempre a minha hipotenusa, aqui ó, hipotenusa. É sempre o maior lado do triângulo retângulo, tá? E os outros dois lados, que sobram aqui, ó, o B e o C, são chamados de catetos, tá? Tem um cateto aqui e o outro cateto aqui, que é o C. Certinho. E aí vamos relembrar um teorema muito importante da geometria, que é o famoso teorema de Pitágoras. É um triângulo retângulo, então vale o teorema de Pitágoras. O que disse nosso amigo Pitágoras? Ele disse que o quadrado da hipotenusa, ou seja, A ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então daqui, ó, B ao quadrado mais C ao quadrado. Nesse caso aqui, B e C são os meus catetos. Tá bom? Eu sei que aqui eu estou falando de seno, cosseno e tangente, mas muitas vezes, dentro das questões, a gente vai ver que a gente vai ter que saber relembrar o nosso amigo Pitágoras, tá? Lembra que matemática vai acumulando coisas, então coisas lá da frente, muitas vezes precisam de coisas bem anteriores, como aqui nesse caso a gente vai precisar do Pitágoras. A gente vai ver isso. Aí, mais uma coisa aqui que eu deixei para a gente complementar, é sobre esses dois ângulos aqui, que não é o ângulo de 90, tá? Eu chamei aqui de beta e gama. São letras gregas, mas tanto faz esse beta e gama aqui com esse nome. O importante é que beta e gama, que não é o ângulo de 90 graus, são sempre ângulos complementares. O que é ângulos complementares, Léo? Ângulos complementares são ângulos quando somados, ou seja, beta mais gama, dá 90 graus sempre. Por que isso, ó? Num triângulo, a soma dos ângulos é sempre 180 graus, né? Aqui já foi 90, ó, para o ângulo reto. Então, quanto sobra para o beta e para o gama? Somados. 90 também, né? Para completar o meu 180. Então, beta mais gama é sempre 90 graus. Fechou. E aí, vamos para a nossa parte legal, a parte das razões trigonométricas. O que são razões? São frações, certo? Então, a gente vai ver frações, relações entre os meus lados aqui, os catetos e a minha hipotenusa, tá? Quais são as três que a gente vai usar aqui, ó? É o seno, o cosseno e a tangente. Eu vou botar o que é e depois eu falo um macete para a gente decorar. O seno de um ângulo vai ser sempre cateto oposto sobre a hipotenusa. A gente vai ver o que é cateto oposto já. O cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Vamos falar um pouco sobre esse cateto oposto e cateto adjacente. Depois eu falo, que eu sei que você já quer saber como decorar isso aqui. Ó, cateto oposto, a gente está falando sempre do seno, o cosseno de um ângulo. Então a gente vai ter que escolher um ângulo. Ó, beta ou gama. O 90 a gente nunca vai usar não, tá? É sempre o beta ou gama, tá bom. Então vamos supor que a gente está falando do beta, esse ângulo aqui em cima. Ó. Hipotenusa é sempre hipotenusa, não esquece. Sempre quem está oposto ao meu 90 graus. Então, deixou aqui guardado o A. Agora vamos ver sobre o C e sobre o B. Para o beta. Ó, para o beta, o C, ele está do ladinho, não tá? Está aqui do lado. Ó. Beta, do ladinho do beta, tem o C. Ou seja, adjacente. Adjacente é quem está do lado. Então, o meu C, aqui, ó, meu ladinho C, para o beta é um cateto adjacente. Agora, o B, que é o outro cateto, ele está lá oposto. Ó. Tem o beta e lá do outro lado tem o B. Ou seja, ele é cateto oposto, tá? Então, quando a gente se referencia a um ângulo, vai ter sempre um cateto oposto e um cateto adjacente. Depende do ângulo que a gente está olhando, tá bom?
E agora, como a gente decora esse seno, cosseno e tangente, Léo? Tem uma frasezinha que dá para decorar bem facinho, ó. Só, cá, toa. Só botar um só, botar um H, cá, com H no final e toa. Ó, o que significa? Ó? Seno, oposto, hipotenusa. Cosseno, adjacente, hipotenusa. Tangente, oposto e adjacente. Pode ver que dá certo, ó. Seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Tá aqui. Cosseno, cateto adjacente, ó. Cosseno, adjacente, hipotenusa. Tangente, oposto, cateto oposto, sobre cateto adjacente, isso aqui. Então decorou, só catou, só botar aqui em sequência, SOH, CAH e toa, TOA. Certo? Só catou, decorou e foi. E agora vamos fazer um exemplozinho aqui, ó. Num triângulo retângulo, vamos determinar o seno, cosseno, tangente de dois ângulos aqui para a gente ver quem é cateto oposto, cateto adjacente e ficar bem mastigadinho para vocês. Ó, primeira coisa, ele me deu um triângulo retângulo com o lado 5 e o outro 13. Ele não me deu o terceiro lado. O que eu faço? Foi o que eu falei. Muitas vezes a gente vai precisar do nosso amigo Pitágoras. E esse é um caso. Por quê? Eu sei que no Pitágoras vale que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Aqui o outro cateto eu vou chamar de B, de base, tá bom? Então a gente vai descobrir essa base pelo Pitágoras. Ó. Quadrado da hipotenusa, 13 ao quadrado. É igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, 5 ao quadrado mais B ao quadrado, que é o outro cateto. Agora só conta, ó. 13 ao quadrado, 169. 5 ao quadrado, 25. E B ao quadrado é B ao quadrado, não tem mistério. Aí, ó, vai passar o 25 para o outro lado subtraindo. Vai ficar 169 menos 25. Isso aqui é igual a B ao quadrado. Tá? 169 menos 25 dá 144. Igual a B ao quadrado. A gente tem que B ao quadrado igual a 144. Como a gente faz para achar o B? Só extrair a raiz quadrada, né? Então, o B vai dar raiz de 144, que é 12. Então, vou deixar aqui guardado. Ó. B é 12. Eu não dei unidade, então deixo só o 12. E agora sim a gente consegue determinar o seno, cosseno e tangente dos dois ângulos aqui, que eu chamei de x e y. Vamos primeiro fazer o x, que eu deixei aqui de vermelho. Ó. O que é seno? Vou começar pelo seno. O seno, ó, oposto sobre hipotenusa. Hipotenusa nunca muda, né? Então a gente já pode botar, ó, hipotenusa aqui, que nesse caso é 13, né? Vou até botar aqui, ó, 13 é minha hipotenusa. Porque está oposto ao 90 graus, né? Então, seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Eu posso botar aqui o 13, que é a minha hipotenusa, no denominador. Ó. Agora, quem é o cateto oposto para o x? Para o x. O x está aqui, a hipotenusa está aqui, o 13. Então, o 12 e o 5 são catetos. Mas qual é o cateto oposto? O cateto que está lá do outro lado. Ó. Tem o x aqui, aí o cateto está lá do outro lado, é o 5, né? Então, o seno é cateto oposto, 5, sobre a hipotenusa, que a gente já botou, o 13. Aí o cosseno. Ó. Cosseno adjacente sobre hipotenusa. Adjacente. Se o 5 é o cateto oposto, o cateto adjacente, quem está do lado aqui, ó, é o 12, né? Lembrando que a hipotenusa não é cateto. É hipotenusa, então acabou. O 13 nunca vai ser um cateto. Tá bom? Então, ó, o 12, cateto adjacente, tá aqui, ó. Cosseno sobre a hipotenusa, 13. Cateto adjacente sobre a hipotenusa, 12 sobre 13. E a tangente, para finalizar aqui do x, ó, cateto oposto, tangente, cateto oposto, é o 5 dividido pelo cateto adjacente, que é o 12, e a gente já viu isso. Certo? E agora vamos olhar para o nosso ângulo y, para a gente ver a diferença entre cateto oposto de um ângulo e cateto oposto do outro, tá? Ó, para o y, seno de y, sempre sendo cateto oposto sobre hipotenusa. Então, para o y, ó, quem é o cateto oposto? Está lá do outro lado, é o 12, tá? Então, vai ficar 12, que é o cateto oposto, sobre a hipotenusa. Hipotenusa nunca muda, 13. Muito bom. E agora o cosseno. Ó. O cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Quem é o cateto adjacente para o y? Ó? O y está aqui, quem está do lado é o 5. Então, o cateto adjacente é o 5. E a hipotenusa nunca muda, 13. E a tangente, para finalizar, cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, cateto oposto 12, adjacente 5, 12 quintos. Fechou.
Aí, ó, repara uma coisa muito legal. Sempre que ângulos são complementares, que é isso? Ângulos que somados dão 90. O seno de um é o cosseno do outro. Ó, 5 trezeavos, 5 trezeavos. Que legal, Léo. Ó, 12 trezeavos, 12 trezeavos. Muito legal isso, tá? E agora, para finalizar a nossa aulinha aqui bem light, vamos fazer agora o contrário. Aqui eu pedi o seno, certo? Dei os lados e pedi o seno. Agora, eu dou o seno, cosseno e tangente, e vou pedir um lado, tá? Só para finalizar aqui com chave de ouro. Ó, a questão que eu adaptei do Enem. Ele me dá um lado aqui, ó, 100, o AB, e pede o outro lado aqui, x, dando o seno, cosseno e tangente desse ângulo aqui, 15 graus. Como que eu faço? Primeira coisa, antes de começar as contas e se estabanar, vamos pensar qual que eu vou usar, se é o seno, se é o cosseno ou se é a tangente. Como que eu faço isso? Eu vejo o que eu tenho e o que eu quero. O que eu tenho e o que eu quero. O que eu tenho? Eu tenho o meu 100zinho aqui, ó. Vamos dar uma marcadinha no 100. Eu tenho 100. O 100 para o 15 graus, lembra que ele me deu informações sobre 15 graus, então tem que olhar para o 15 graus. Para o 15 graus, o 100 é quem? Ó, o 100 é cateto adjacente. Lembra que o BC aqui, ó, é minha hipotenusa, né? Está oposta aqui, ó, ao 90. Então, isso aqui já é hipotenusa. Não tem como ser cateto. Isso aqui é hipotenusa. Tá? Então, o 100 é cateto adjacente, porque está do lado. Então, eu tenho o cateto adjacente. E o que eu quero? Eu quero, ó, só apagar aqui, setinha. Ó, o que eu quero é o cateto oposto. Ó. O x é o cateto, é um cateto, e está oposto ao 15. Está lá do outro lado. Então, eu quero o cateto oposto. E aí você olha aqui nas minhas fórmulas, só tem uma fórmula que relaciona cateto adjacente e cateto oposto. Qual é? Ó? Cateto oposto, hipotenusa. Não é. Cateto adjacente, hipotenusa. Não é. Cateto oposto e cateto adjacente. Opa, cateto adjacente e cateto oposto. Certo? Ó. Então é quem? Tangente. Certo? Eu procuro qual fórmula que eu vou usar. Vai ser a da tangente. Tá bom? Só apagar aqui, que a gente já viu que a gente vai usar a tangente do 15. Então vamos lá. Ó. Tangente de 15. No triângulo retângulo, tangente é sempre quem? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, cateto oposto, x, dividido pelo cateto adjacente, que é o meu 100. Certo? Isso aqui olhando para o triângulo retângulo. Agora, pela questão, a questão me deu. Tangente de 15 é 0,27. Então, vou botar isso aqui é igual a 0,27. Tá bom? Aí a questão morreu, né? Porque eu vou cruzar aqui, ó. Quando não tem nada, eu posso botar um 1 e vou cruzar. X com 1 e 0,27 com 100. X vezes 1 costuma dar x. E 100 vezes 0,27 dá 27 e morreu. Tudo bem, galera? Essa foi a nossa primeira aulinha de trigonometria, aulinha bem light aqui de trigonometria no triângulo retângulo. Depois a gente continua com arcos notáveis, né? O 30, 45 e 60. E depois a gente continua com a trigonometria na circunferência. Se gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever nesse canal e compartilhar com todo mundo aí. E até a próxima. Valeu!